A exposição Cildo Meirelles no Reino da Foda, de 1964 a 1987, cumpre basicamente um panorama da obra dele justamente durante esse período da ditadura militar. É uma exposição baseada nessas pinturas, desenhos que o Cildo fez ao longo de toda a sua carreira e que foi muito pouco visto, considerando o tamanho da importância desses trabalhos na obra completa. Um artista que já tem 60 anos de carreira, principalmente conhecido como uma espécie de artista conceitual e por suas grandes instalações, mas que tem como premissa principalmente a ideia de que o Cildo também ele é um grande produtor de imagens. Essa exposição ela compõe de várias séries de trabalho, tem a parte principal dela, que na verdade são desenhos que ele produziu, são trabalhos que lidam com a violência da ditadura que esteve no Brasil durante esse período. O Cildo, em dezembro de 1964, ele realizou uma série de desenhos que são justamente talvez os primeiros desenhos que aparecem de uma forma aberta a relação que ele estava tendo com a ditadura, que tinha acabado de acontecer no dia 1º de abril de 1964 com o golpe militar. Em dezembro ele faz essa série que são basicamente umas figuras humanas, logo após de ver uma grande exposição de arte africana em Brasília. Cildo na época tinha aproximadamente 16 anos e realizou essa série, que são essas figuras em que os rostos são de certa forma alongados e a cabeça fica em algum lugar entre uma espécie de testa e capacete de soldado. A prática de desenho do Cildo ela é bastante experimental, com vários materiais, técnicas de colagens, de acrílica, de tintas, mas também de uma formulação de ideias. Um dos desenhos, de 1976, ele realizou, na verdade, na Amazônia e deu origem a uma série conhecida dele chamada Caso de Sacos. Ele ficou muitos meses morando na Amazônia e frequentava um boteco que tinha lá. E com o material desse boteco ele criou basicamente essa imagem que mistura sacos com caixinha de fósforo, com balinha colada. Durante todo esse período, Cildo Meirelles praticamente desenhou todos os dias, com muita frequência. Ele era um desenhista prolífico. A exposição ela também pode ser dividida mais ou menos em 3 grupos de trabalho. Na primeira sala que fica na frente, justamente houve uma espécie de inversão, onde está o trabalho mais erótico. Geralmente o erótico é uma coisa mais guardada, escondida, enfim, pela sua própria característica. E aqui, na verdade, ela é assim o ponto principal e o foco de abertura da exposição. Existem esses trabalhos, eles apresentam uma espécie de paisagens com bichos, mas que você nunca consegue realmente nem ver a paisagem nem o bicho. E são feitos, às vezes, com impressão digital, marcas de dedo, e aí cria uma espécie de... Você vê uma onça sem ter a onça presente. Então tem essa relação com a imagem entre o abstrato e o figurativo. E ao final, justamente os trabalhos talvez até mais conhecidos que surgem, enfim, da série de Cantos, são conjuntos de desenhos que misturam essas duas obras que são muito conhecidas dele. São desenhos de Brasília dentro de desenhos de Cantos e vice-versa. Cildo Meirelles, além de ser um grande produtor de imagens, ele é um grande produtor de histórias. Uma delas que ele me contou há uns 10 anos atrás e que talvez tenha dado assim mais ou menos a inspiração e o começo de pensar essa exposição é justamente a história de quando ele vendeu a sua primeira obra em 68 para um galerista, um marchand muito conhecido chamado Jean Boguit. Cildo tinha apenas 18 anos de idade, era uma pessoa extremamente tímida e era um canto do Cildo, que é uma obra relativamente grande, e que ele foi entregar a obra, e chegando no apartamento, ele toca a campainha, o Jean Boguit abre a porta, está no telefone, e dá um sinal assim para o Cildo entrar e sentar na sala e ficar esperando. O Cildo senta na sala e, pela primeira vez na vida, ele vê do outro lado da sala um bicho da Lygia Clark. E, admirado, já era para ele uma obra fundamental da arte brasileira, então ele vai andando em direção à peça, e quando ele está quase pondo as mãos nela, o Jean entra na sala e faz um sinal para ele, assim, um sinal de não toque,
E o Cildo olha para baixo e vê justamente uma tela do Portinari esticada no chão. Cildo, basicamente nessa história, estava me dizendo que para ele conseguir chegar nos concretos e neoconcretos, para chegar no bicho da Lygia Clark, ele precisou pisar em Portinari.